Visão global da gestão de pessoas. Como nós comentamos, né, a gestão de pessoas ela tem como missão cuidar das pessoas. É quando eu começo a atender às necessidades das pessoas para que as necessidades da organização elas sejam realizadas. Então é sempre de bom tom tentar entender aí quais são as necessidades que as pessoas têm para que cumpram as suas funções muito bem cumpridas, porque eu posso, através da gestão dessas necessidades, ter resultado exponencial. Então a função da gestão de pessoas é essa. E uma vez que eu atendo às necessidades das pessoas, por essa gestão, eu tenho aí o comprometimento que junto com o desempenho dá o resultado exponencial. E quais são então os 3 pilares que nós comentamos? O primeiro pilar de gestão de pessoas, que visa atender a necessidade delas, é a gestão do clima. Tá? O que é a gestão do clima? É rodar pesquisas de insatisfação ou satisfação para ver o quanto os seus colaboradores estão satisfeitos com o sistema de gestão, né? O quão as pessoas estão contentes em relação ao sistema de gestão daquela empresa e se há alguma insatisfação em relação à liderança, em relação ao ambiente interno, em relação ao transporte, em relação aos benefícios, em relação ao restaurante, em relação ao processo de comunicação. Então, a gestão do clima é como se fosse um barômetro. Ele mede a pressão interna da empresa, dos processos de gestão. E uma vez que você faz uma boa gestão dessas insatisfações, destacando os pontos principais e atuando com planos de ação claro para que as pessoas entendam que a empresa está se preocupando com isso, você tem realmente um clima muito bom para se trabalhar. O que é a gestão da cultura? Cultura é tudo aquilo que se pratica no dia a dia, ou seja, são todas as políticas, os procedimentos que são geridos pelos supervisores, pelos gerentes, pelos diretores, que fazem com que a empresa se aproxime ou não da sua meta principal, ou o seu resultado. Então, uma vez que essa gestão ela é observada, ela vai acontecendo, é necessário e é possível observar alguns desvios do comportamento ou da cultura esperada e versus o que está se conseguindo na realidade, para que uma vez entendido esse desvio, possa ter planos de ação também para se corrigir, para que sejam corrigidos. Dessa forma aí existe um reforço, adesão para um ambiente coeso, harmônico e alinhado. E o terceiro pilar que sustenta a gestão de pessoas é chamado de processos de RH, que são as políticas, os procedimentos e ferramentas que apoiam os líderes e equipes. Ou seja, quem é responsável por procedimentar isso, por fazer a avaliação desses processos com indicadores e compor essas ferramentas juntamente com a liderança, são aí os processos de RH. E uma vez que esses processos eles estão definidos, eles acabam sendo cumpridos pela liderança e, em função aí da gestão, verifica se existe algum gap, se existe alguma oportunidade, sendo que as pessoas podem estar satisfeitas ou insatisfeitas. Portanto, pessoal, a adesão das pessoas aos desafios do negócio será proporcional aos atendimentos às suas necessidades. Então, uma pessoa ela vai estar tão comprometida, tão quanto ou proporcionalmente a quanto das suas necessidades são atendidas pela gestão de pessoas, entre as quais, dentro dos processos de RH, estão as principais preocupações, as principais aspirações e necessidades das pessoas, que é a parte de capacitação e desenvolvimento, o quanto as pessoas se sentem aí capacitadas e em desenvolvimento, o quanto as pessoas elas sentem que têm oportunidades profissionais e de carreira, o quanto que elas se sentem realmente remuneradas de uma forma justa e sendo reconhecidas. Então, esses são os processos principais dentro dos processos de RH que estão dentro desse pilar, que faz com que as suas necessidades sejam melhor ou menos, ou melhor ou pior atendidas.
fazendo com que haja aí uma adesão maior ou menor em relação ao comprometimento. Então, pessoal, é fundamental entender que para obter a plena adesão das pessoas, cabe à liderança atender às necessidades pessoais e profissionais, onde os processos e ferramentas de RH, que é o terceiro pilar aqui que sustenta a gestão de pessoas, são seus importantes viabilizadores. Então a liderança ela precisa entender que os processos e ferramentas de RH, por exemplo, esses 3 aqui embaixo, são importantes viabilizadores para que eles, como líderes, atendam à necessidade das pessoas. Então, é muito importante que você realmente entenda como isso aqui funciona. E você vai entender, a empresa vai entender se esses processos de RH eles são eficientes ou não, como? Observando o quanto as pessoas estão comprometidas. Se as pessoas estão comprometidas, não somente os colaboradores, mas pessoas do nível de gestão, se elas estão comprometidas, é função do que esses processos, principalmente esses básicos, tem muito mais que a gente vai abordar em aulas posteriores, mas principalmente esses 3 processos, eles são eficientes, eles estão funcionando, né? Os supervisores, os líderes, eles estão executando, colocando em prática, e a resposta, o efeito disso, são pessoas comprometidas. Se as pessoas não estão sendo comprometidas, estão insatisfeitas, significa que você tem problema nesse pilar e você possivelmente não esteja atendendo um desses processos aqui embaixo que eu coloquei, que fazem parte aí das políticas, procedimentos e ferramentas que apoiam os líderes. Então, perceba aí a relação de causa e efeito que faz com que as pessoas sejam comprometidas ou não. E, mais uma vez, né, todos esses processos, eles alavancam o comportamento necessário desde que atendam às necessidades das pessoas, ok? Isso tem que ficar muito claro. Bom, aí vem uma pergunta, né? Uma vez que você entendeu agora como tudo isso funciona e onde está alicerçada a gestão de pessoas, eu pergunto a você, o quão você conhece aí os processos de RH, né? Que são aí os viabilizadores para que você atenda a necessidade das pessoas, fazendo com que elas fiquem comprometidas. O quanto você conhece, o quanto você tem a iniciativa de conhecer esses processos e se existe uma clareza em relação a eles. Então, perceba bem, pessoal, vamos para o próximo slide aqui explorar um pouco em relação a este conhecimento.